Uma das marcas mais famosas de todo mundo da modernidade, a Darkside, parece que não vingou no Brasil. Então hoje a gente vai trocar essa ideia e, claro, vou passar a minha opinião para vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Antes da gente iniciar, dar o pontapé a respeito do assunto, queria falar para vocês, acessem o site da Sultan, porque o Tempo, esse aqui mesmo, esse setup maravilhoso, lindo, criado pelo que vos fala, tá com preço promocional. Além disso, nesse preço promocional, você consegue pagar pelo Pix, ganhar mais um descontinho e também usar o meu cupom SACA. Eu tô dando muito boi para vocês, tá? Para garantir um preço diferenciado. Então corre lá na loja da Sultan. Falando no Tempo, nosso Midori Forest com o Roche, dessa vez o Siberian da Predator. Esse Roche muito bonito, cara, que particularmente assim, ele traz uma beleza única e fora que ele é muito resistente, cara. Se tem uma coisa que esse Roche cumpre é com o lema da resistência. E tem qualidade também. Estamos aí com 3 peças de carvão Rainbow da promoção Raspou Ganhou. Quanto mais você participa da promoção Raspou Ganhou, você garante a permanência da marca aqui dos nossos vídeos e, consequentemente, no nosso canal, tá certo? Então fortalece lá, tamo junto. Ô, Pata, você lembra a primeira vez que você ouviu falar da marca Darkside? Lembro. Foi através de você. Você lembra como foi? Se você assistiu um vídeo, foi antes da gente começar a nossa parceria? Não, foi depois, óbvio. Foi depois da gente já estar trabalhando junto e tudo. Antes disso eu acho que não lembro de ter visto, não. Pelo que eu me recordo, falar da minha da minha lembrança da primeira vez com Darkside, eu acho que foi em 2016 ou 2017. Eu acho que mais precisamente lá para 2017, né? Para você que não sabe, a Darkside é uma marca oriunda da Rússia, né? País onde que hoje enfrenta toda a situação, mas um dia, né, há anos atrás, foi aí o grande polo, mesmo ainda tendo algumas marcas, o mercado nem de longe é o que é atualmente, o que já foi um dia. E sendo assim, a Darkside ela começou expandindo pelo próprio país, né, já que se trata aí de uma área territorial extremamente grande, e depois aí pelos demais países europeus, chegando aí aos grandes centros, como por exemplo a Alemanha, Espanha, até mesmo na França, conquistando o mundo, chegando aí nos Estados Unidos, no continente asiático, entre outros lugares, e por fim o Brasil, certo? Muitos e muitos sabores foram lançados aí pela Darkside, que tinha a sua linha mais suave, tinha a sua linha média e também chegaram a lançar uma linha mais forte que ela não teve tanta continuidade. O que deu a entender, o que eu acho que aconteceu, é que não teve assim uma estabilidade, uma regularidade na produção desse produto específico, porque em alguns momentos ou ele poderia ultrapassar o nível que foi estipulado ou ficar mais suave, podendo ser comparado facilmente com a linha média, certo? E tem nomenclaturas diferentes quando você vai lá para a Rússia, quando você vai para, enfim, para a Alemanha. Os produtos eles têm aí etiquetas diferentes com relação aí às potências, mas basicamente aí são semelhantes. Há quem diga, e eu acredito um pouco nisso também, que nem sempre o mesmo produto que foi feito lá para o país deles é o mesmo que é exportado. E aí o que acontece? É uma demanda daquele importador? É uma demanda do público local? Não sei. Mas já senti diferença naquilo que eu consumi, que chegou de fato ao Brasil, e até mesmo aquilo que eu adquiri na Alemanha quando tive a oportunidade lá em 2019 de provar no seu próprio local, na sua própria região que era produzido. E a Darkside, basicamente, assim, o que eu posso dizer para vocês, tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas bem influentes dentro da empresa, né, como os diretores. Tivemos um jantar lá em 2019, se não me falha a memória, foi 2019 ou 2020, enfim, né, explicando um pouco mais, trazendo os criadores de conteúdo mais para dentro da marca, o que foi muito bacana, na própria cidade lá de São Petersburgo, só que assim, era tão grande o negócio, né? Se tratando de um país tão enorme que a gente ali, eu pelo menos me senti como uma formiga, sabe? Uma proporção gigantesca que tinha essa marca ao redor do mundo. E quando chegou ao Brasil, as minhas expectativas eram altas, porque a Darkside tem vários sabores legais.
E uma coisa que eu ouvi, tá? E isso não é nenhuma especulação nem nada, mas a Darkside sempre colocou a marca americana Tangiers como não necessariamente a sua concorrente, né? Porque até mesmo disputam em regiões diferentes. Mesmo a Tangiers tendo aí, eu não sei se é na atualidade, mas costumava ter um bom mercado, um excelente mercado em terras russas, certo? Mas se tratava de uma questão assim, sabe, você tá chegando como novo e tem aquele experiente que você se baseia bastante, é a sua referência e você quer crescer para ser não parecido, mas que você tenha uma relevância nivelada ali com a sua base, né? Com aquilo que você sempre buscou ser no quesito de qualidade e principalmente de desejo, né? Porque quando se fala de Tangiers em qualquer localidade, seja Brasil, propriamente Estados Unidos, Europa, é um produto de desejo. E isso precisa ser dito porque tem uma questão do valor, mas tem a questão do agregado também, que aí se refere à questão da história, do misticismo, entre outras questões. Então a Darkside, se baseando na Tangiers, né, teve todo um trabalho ao longo desse tempo, ainda continua tendo um excelente mercado em vários outros países, mas no Brasil, quando chegou, se não me engano, eu posso estar falando besteira, mas aí no máximo 10 sabores. Eu sei que mais do que isso não chegou. Sabores mais básicos, né, como o Wild Forest, como a própria Lemon Blast e também a Supernova, que basicamente assim é o pai do cooling, que a gente pode falar. O cooling basicamente é um ice, né? Ele não tem sabor, ele não vai ter assim aquela questão da menta, porque não é menta, é simplesmente gelado. E o cooling serviu de muito ensinamento para o mercado, principalmente brasileiro, né? Se você fala aí das marcas que são produzidas nacionalmente até hoje, né? E 99% dos sabores utilizam cooling, é porque teve uma marca lá atrás, a Darkside, que começou a trabalhar isso, não nos seus sabores, mas sim com a própria Supernova, que já existe há um bom tempo. Então foi pegando essa questão, pô, eles trabalham gelado, a gente tem essa questão do sabor da menta, então a gente consegue aliar para transformar num produto que seja refrescante, duradouro, com um sabor que tenha a cara do Brasil. Dar umas puxadinhas aqui, né, para dar um respiro. Se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Você falando aí de Supernova, eu lembro... Nossa, faz muito tempo, a gente gravou um vídeo pro TSM da Supernova e foi assim, foi surpresa, né? Foi surpresa pra gente. Porque a gente não tinha o descritivo do sabor, a gente tinha absolutamente nada. Não tinha, a gente se baseou no quê? No nome, que parecia uma barra de chocolate, né? A embalagem, e vinha ali escrito Supernova, tinha um astronauta e não dá pra se basear em mais nada. Bom que você falou sobre a embalagem, né? Porque a Darkside sempre foi modificando, né, a sua embalagem ao longo do tempo. No Brasil chegou aí a mais moderna e vamos focar nessa parte agora, senão a gente acabar falando de muitos pormenores que não vão influenciar absolutamente assim nesse vídeo. Mas o que dá para resumir para vocês é que a Darkside sempre cresceu muito bem, se estabeleceu de uma forma muito interessante em diversos mercados. E quando chegou ao Brasil, eu até achei que demorou a chegar no nosso país, né? Mas chegou e aí, com os seus máximos aí com o máximo de 10 sabores, começou um trabalho. Eu vou trazer até um bastidor aqui, que né, eu fui convidado para trabalhar com a Darkside, mas não senti que realmente naquele momento era o que me chamava a atenção. Talvez o fato dela ter entrado um pouco mais de forma tardia no mercado não tenha colaborado. E também não houve um ajuste entre as duas partes para que o trabalho pudesse acontecer. Isso não leva a nenhuma mágoa, tá? Que fique bem claro para vocês aí que esse vídeo não é para falar mal e sim para relatar o que aconteceu. Porque se fosse para ter mágoa, a gente nem falaria, né? Porque quando a gente tem mágoa, fecha aquele capítulo, encerra-se e começa uma vida nova sem precisar falar a respeito daquilo. Mas a Darkside ela tem uma importância internacional tão grande, né? Porque depois de Tangiers, a marca de Dark Blend que foi muito falada ao longo de muitos anos, com toda certeza foi a Darkside. Pelo seu trabalho com produto, embalagem e principalmente o marketing que era diferenciado, onde né, o preto, né, a cor preta, ela estava evidenciada em tudo quanto é lugar. Nas vestimentas, nos estandes, nas próprias embalagens, nas ações que eles faziam, que até misturavam outros meios, como o mundo dos carros, o mundo da música, entre outras coisas. Então a Darkside realmente tem uma grande representatividade aí no mercado internacional. Tanto que quando chegou no Brasil, tinha uma excelente expectativa por parte de alguns brasileiros que já conheciam
e outros que ouviram assim só alguma coisa ou outra se interessaram pelo produto. Questão, no Brasil, chegou com uma qualidade inferior? Na minha opinião, chegou com a mesma qualidade da Alemanha, e que na questão somente de buzz, muda, mas na questão de flavor, continuou da mesma forma. Então, assim, isso mudaria muito? Eu acho que estava muito mais de acordo, do jeito que está muito mais de acordo do jeito que temos aqui no Brasil, Dark Side, do que propriamente pegar uma versão russa, porque seria mais forte, nem todo mundo conseguiria consumir, e aí ficaria numa situação bem delicada de consumo, porque aí você tem um produto extremamente potente para um mercado que não está acostumado com o Dark Blend, com o tabaco Burley, então há necessidade de uma transição. Por isso que eu sempre falei aqui que o tabaco Burley ele necessita uma transição barra adaptação, para que quem goste vá criando esse costume, e para quem ainda nunca ouviu falar, possa provar gradualmente para entender qual é o seu próprio limite, porque não significa ser forte, que significa ser bom. Não significa ser forte, que você aí sabe degustar ou preparar um bom roche. Isso não tem nada a ver e é facilmente comparável a outras situações de diferentes segmentos que a gente tem na nossa rotina. Então, trazendo um produto que foi bem parecido na Alemanha, foi uma jogada muito interessante, na minha opinião. Foi extremamente assertivo por parte aí da Dark Side aqui no Brasil, né? Que sim, tinha um representante, né? Tem um representante, perdão, que faz todo o trabalho, toda essa conexão entre Brasil e ali o pessoal diretamente da Rússia, pelo menos é o que eu sei. Pode ser que esse contato seja mais intenso ou menos, mas isso aqui não vai afetar em absolutamente nada a nossa conversa. Mas chegando com esses sabores, por que com esses sabores, por que com o trabalho não teve aí uma busca maior, uma demanda maior? Primeiro, a minha opinião que, trazendo essa questão da transição do gradual, tinha que ter uma comunicação um pouquinho diferente. Ela foi boa, mas ainda não foi da forma como eu imaginava, e não é nem da forma como eu faria, porque eu estar fazendo isso, né, isso falando do indivíduo, né, Gabriel Sakamoto, é só um pedaço de um trabalho, entende? Então seria um complemento, é uma soma de várias pessoas, de várias ações, de várias situações. Então a apresentação do Dark Blend ela foi feita, só que eu acho que ela foi feita de forma tão teórica e muito burocrática que quem queria experimentar começou a ter mais dúvida do que já tinha antes de ouvir qualquer informação. Mesmo tendo aquelas ações de PDV para experimentar, tinha que ter sido uma forma um pouco mais leve, na minha humilde opinião. Tanto que eu considero que aqui no canal eu falhei algumas vezes quando eu quis ser muito prolixo, quando eu quis, sabe, endurecer muito o assunto, sendo que ele de fato poderia ser apresentado de uma forma mais leve. Além disso, os sabores que foram ali colocados, né, porque realmente teve todo o trabalho da legalização e vale a pena ressaltar que esse foi um ponto extremamente positivo, né, pelas pessoas responsáveis. Então, como eu disse para vocês, esse vídeo aqui não vai ser vídeo para dar chicoteada em ninguém, muito pelo contrário, para trazer tudo o que aconteceu na minha visão. Então, teve a legalização, foi muito legal isso, ponto positivo, porque é um investimento, é algo bem difícil a ser trabalhado e merece as nossas palmas, porque é um trabalho que acontece, né, bem profissional da marca em todo lugar do mundo, e aqui no Brasil não poderia ser diferente. Creio eu que foi uma demanda deles e foi respeitado 100%, então eu tiro o chapéu porque esse trabalho foi bem feito. Mas essa explicação do Dark Blend ela foi um pouquinho dura, poderia ter sido um pouco mais leve. O valor, eu acho que desde o início estava super de boa, comparado às opções, às concorrências da atualidade. Não dá para comparar, por exemplo, um valor de uma Dark Side com o valor de uma Zig, porque tem propostas e ideias diferentes, né, a respeito do seu próprio consumidor, por mais que em algum momento você tenha aí a mesma pessoa consumindo esses dois produtos, por exemplo, tá certo? Isso pode acontecer sem problema nenhum e com certeza aconteceu. Mas as propostas são diferentes, então não dá para você comparar os níveis de produto. Não é porque um é inferior, porque ele é de caixinha de 50 gramas e porque o outro é muito superior. Tanto que a Dark Side, ela trabalhou por muito tempo, não sei se eu não vejo mais isso, mas a Starline, que era a sua submarca, a sua linha, né, de tabaco Virgínia, para quem não tinha esse desejo de consumir algo um pouco mais forte, como acontecia com os sabores da Dark Side. Então a Starline
ela foi usufruída bastante, na minha opinião, principalmente aí do mercado alemão, onde eu via bastante a presença aí da Starline. Eu sei que pode ser complicado o que eu vou falar, no sentido assim, há muitas dificuldades, então o que eu vou falar não é fácil de ser feito, de realizar. Ao longo do tempo poderia ter uma variedade maior de sabores. Poderia ter arriscado um pouquinho mais, ou até mesmo nesses 10 sabores. Porque a gente fala de Coca-Cola, cara, um bom sabor. Lemon Blast, também um bom sabor. Wild Forest, um bom sabor. A Supernova, extremamente essencial para essas 10 essências. Tinha pera, se não me engano. A pera já é um mercado que eu não sei se seria ali a priori. Porque a Dark Side tem alguns sabores mais exóticos e talvez esses também criassem aí uma dúvida com relação ao cliente. Mas eu acho que ali, nas escolhas, houve uma competência. Poderia ter uma ousadia, entende? É diferente. Foi competente nas escolhas, mas poderia ter tentado ser um pouco mais agressivo na escolha para apresentar a marca aqui no Brasil. E também essa forma de apresentar, tanto que teve a live da Dark Side, eu achei um trabalho fenomenal. Não é porque eu não participei que eu vou ficar aqui jogando e falando um monte de merda. Muito pelo contrário, eu assisti a live, uma produção muito, muito boa. Eu posso dizer tranquilamente que das lives que já foram feitas aqui no Brasil, foi a live mais bonita. Mas ali na apresentação, e isso não diz respeito a uma pessoa em específico, teve um endurecimento da informação, onde poderia ser um pouco mais suave, um pouco mais leve. E na minha visão como comunicador, e que eu preciso passar, não foi tão leve assim, certo? E isso não se deve à escolha das pessoas, mas ali a situação toda estava um pouquinho mais burocrática para falar um pouco aí da marca. E faltou também explorar um pouco mais desse lifestyle da própria Dark Side, porque, se eu não me engano, a Supra é um carro da Toyota, né? Toyota Supra, é Toyota isso? Supra, né? A própria Dark Side tinha o Supra para fazer o drift, então tinha essa questão do drift da Dark Side há muito tempo atrás. Eles faziam várias ações diferentes, festivais de música, então a Dark Side no Brasil poderia ter explorado. Sabe, eu sei que é difícil estar presente, com toda certeza, mas na sua comunicação, rede social pelo menos, sua comunicação YouTube, sabe? Ter um pouquinho disso, um pouco de diferença. E tem um ponto que aí esse é polêmico, mas eu preciso dizer. Dark Side, falando principalmente de Rússia, e depois eu vou citar um pouco da Alemanha, como é consumido, Pata. Vou falar do dispositivo que está acima do tabaco. O dispositivo que está acima do tabaco só pode ser controlador? Certo. Controlador de calor. Na Rússia, qual é o estilo de roche mais utilizado, na sua opinião? É o tradicional. Perfeito. Na Alemanha? Na Alemanha acho que é tradicional também. Não. Não, minto. É o funnel, né? O funnel com controlador. Perfeito. Então você tem o mesmo estilo, controlador de calor, e roches diferentes, certo? Certo. Quantos vídeos que você assistiu, que eu produzi lá na Rússia, e a maioria dos roches eram tradicionais? Uma porrada. Na Rússia, sim. Você lembra que, assim, eu acho que a oportunidade que a gente fumou em funil, e eu falei em vídeo, foi com o Roman Kretzer da Glina. É verdade. Foi Eu o até único... falou, o estilo brasileiro. É verdade. Lembra? Ele se comentou até que ele gostava, né? Que fumava no Alumínio. No alumínio, verdade. Muito bem. Porra, obrigado. Hoje estamos legal. Então, lá na Rússia, rocha tradicional. Aí você pode falar Voskuríncia, UPG, hoje o Cosmobol eu acho que é o roche mais popular, mas você tem Japona, Concept Design, enfim, estou citando alguns, Oblaco, tem muito mais coisa, tá? Mas as marcas aí que eu vou lembrar agora. A maioria tradicionais. No Oblaco, por exemplo, a versão Funnel, é Funnel o nome dela, mas na versão tradicional, qual que é o nome? Killer, porque ele realmente mata ali a seção e você tem que lavar de novo. Tem que fazer toda uma higiene. Na Europa, você já vai falar aí de Alpaca, você vai falar até um pouquinho aí de John, mas a maior parte do tempo você vai falar de Hukain, entre outros roches que tem Viral, Mose, entre outros. Então, tendo essas diferenças, sabe o que chegou aqui no Brasil? Faltou ter uma comunicação mais voltada para o mercado, porque na Alemanha é mais funnel, então o pessoal foi trabalhando funnel. Na Rússia, o tradicional. E no Brasil? Não, tudo bem, saca? Então a gente quer seguir um pouco da linha, mas tradicional, nem de longe, na minha humilde opinião, sendo muito respeitoso, o roche tradicional é alguma popularidade no nosso mercado. E além disso, foi colocado o roche com abatia, ou seja,
Abacha é um controlador de calor? Ele é um controlador de calor em inglês. Por favor, Patrick, na tela. HMD. Heat Management Device, ou seja, um dispositivo para gerenciamento, para controle de calor. E aí, a Abacha é um estilo, mas ela não é tão fácil de ser controlada. Primeiro, a gente fala de Lotus da Kalud, Olmo, entre outros controladores, são feitos do quê? De alumínio fundido. Você tem Nagrani, que é controlador feito de inox 304, então por isso aquele brilho. Se ele fosse um outro inox, que tem outras milhões de possibilidades, ele teria um acabamento mais escuro, mesmo você não podendo polir. E aí chegou uma vertente no Brasil que já não estava tendo muito uso, que é a Abacha, né, voltada aí para os sabores de 2 maçãs ou sabores individuais, e é uma porcentagem muito pequena que usufrui disso no mercado. E ao mesmo tempo, você tinha aí a Abacha. Cara, Abacha não estava rolando. Abacha, eu vou ser muito honesto, que ele está muito mais próximo daqueles que gostam de fazer uma sessão tradicional e principalmente arguilhos tradicionais. E é uma coisa que não se vê com Darkside. São arguilhos modernos, roches mais modernos, mesmo sendo tradicionais, mas com essa pegada do tabaco mais dinâmico, mais atual. Na minha opinião, deveria ter sido trabalhado o alumínio, as folhas de alumínio, ou o roche funnel com controlador. Ah, mas não tem muito roche que caiba controlador. Comece a fazer o próprio ou busque alternativas. Eu vou chutar aqui, eu não sei exatamente, porque eu não tive tantas experiências. O Pro, eu acho que tem algum modelo ou outro que caiba o controlador de calor. Seven, pode ser que não seja das melhores opções, mas poderia ter sido trabalhado dessa forma. Por que foi trabalhado com a Abacha? Essa pergunta eu nunca fiz e é por isso que eu não estou aqui para atacar e muito pelo contrário, passar a minha opinião. E quando eu vi aquilo, me assustou um pouco, porque eu falava, cara, Abacha, se fosse eu aqui no TSM ou nas minhas redes sociais, eu não estaria atrelando a Darkside a uma Abacha. Primeiro porque a Abacha, por ser um barro cru, ele é muito poroso. E essa porosidade, né, do melaço, quando você esquenta e ele evapora, ele automaticamente, aquilo que o roche retém, ele vai absorvendo. Então você, particularmente, é preferível degustar um sabor só. E aí, com essa gama de possibilidades, em algum momento haverá uma interferência do sabor que foi absorvido pelo roche cru. Então esse foi um ponto muito alto que me veio a pensar sobre, será que esse é o caminho mais certo? Não sei, mas com toda certeza não seria o caminho que eu faria. Tanto que aqui nos vídeos do TSM, mesmo trazendo o Darkside, fizemos questão de trazer o alumínio e não é por conta de patrocinador e coisa do tipo, mas para deixar muito mais próximo da sua realidade do que uma outra que não faz sentido nenhum. Então assim, num geral, teve, não vou dizer falhas, mas eu tenho opiniões diferentes do que poderia ser feito. E o produto não foi o responsável por isso, na minha humilde opinião, porque os sabores ali foram bem escolhidos e tudo mais, opções boas. Wild Forest, por exemplo, eu acho um bom sabor para usar como misturas, mas no geral hoje a gente vê a Darkside com um valor, sei lá, 30% da sua redução, 40% se não mais. Você que é lojista pode estar assistindo esse vídeo, pode estar conversando comigo para falar a respeito de valor. E creio que para dar um up, né, para renovar a energia da Darkside no mercado, não sei se haverá, porque os esforços foram gastos, creio eu que tenha sido um investimento bem considerável, mas esses pontos aí que eu apresentei talvez não contribuíram bastante, né, para o crescimento da marca. Isso não significa que se eu estivesse trabalhando com a marca, seria melhor ou seria pior. Eu só passo a minha opinião aqui, porque nesse novo formato diferente, quero continuar sendo respeitoso, mas sem deixar de dar a minha pincelada, jogar ali o meu tempero a respeito de alguns assuntos. Certo? Então, muito obrigado pela sua companhia. Já falei demais aqui, vou tomar uma água e acompanhe os nossos próximos vídeos, que tá bom demais. Tamo junto.